Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de História. Império Romano do Oriente. O tema da aula de hoje é sobre a organização do Império. Com a divisão do Império Romano efetuada pelo imperador Teodósio em 395, a parte oriental coube a seu filho Arcádio. Enquanto o Império Romano do Ocidente sucumbia às invasões bárbaras do século V, o Império Romano do Oriente fortalecia-se e sobreviveria por mais de um milênio, sendo invadido pelos turcos otomanos somente em 1453. Com a queda de Roma, em 476, o Império Romano do Oriente tornou-se o herdeiro do Império Romano. O Império Romano do Oriente foi privilegiado por sua localização geográfica, já que tinha o controle de todo o mar Mediterrâneo. Ele era responsável pela ligação do Ocidente com o Oriente, pois se localizava entre os continentes europeu e asiático. A cobrança de taxas sobre os produtos que entravam ou saíam pelos portos ao longo do Mediterrâneo era importante fonte de renda para o imperador. Para manter o comércio marítimo protegido, a Marinha Bizantina era uma de suas instituições mais fortes. Foi por meio da exploração comercial dessa privilegiada localização geográfica que o império se estruturou, tornando-se rico e urbanizado. As transações comerciais e o intercâmbio cultural em Constantinopla. Constantinopla se localizava entre grandes mares, às margens do Estreito de Bósforo, na entrada do Mar Negro e do Mar de Mármara, que se ligava ao Mar Mediterrâneo. Essa localização possibilitou à cidade controlar as rotas comerciais terrestres e marítimas que ligavam Europa, Ásia e Norte da África. O Ocidente era um grande consumidor de produtos vindos do Oriente, o que tornava Constantinopla uma espécie de intermediária no comércio de mercadorias. As principais rotas do leste, como a da Ásia Central, a Rota da Seda e a de Alexandria, passavam por Constantinopla e seguiam para o oeste. Com grande entrada de dinheiro, Constantinopla tornou-se uma nova base de poder para o Império Romano, sendo chamada de Nova Roma. O constante comércio entre diferentes povos propiciou um grande intercâmbio cultural na região. Assim, Constantinopla tornou-se um centro de irradiação cultural, com importantes bibliotecas repletas de obras greco-romanas e produções artísticas que misturavam a influência da cultura árabe e persa com a teologia cristã, que ganhava mais força. Esse intercâmbio fez com que a cultura bizantina se tornasse única. Constantinopla, a capital. Durante toda a existência do Império, Constantinopla, a capital, foi uma cidade próspera e com intenso movimento, principalmente comercial. Sua localização possibilitou que se tornasse um entreposto de importantes vias marítimas e terrestres. A região ficou conhecida como o Empório do Mundo, por causa do intenso comércio de ouro, prata, marfim, tinturas, porcelana, tecidos e especiarias. Esse comércio era fortemente controlado pelo Estado por meio de autoridades municipais. Havia o tributo de 10% do valor das mercadorias, tanto no comércio interno como no externo. Os tributos também eram cobrados sobre propriedades e herança. A importância de Constantinopla, atual cidade de Istambul, na Turquia, tornava-se bastante atrativa para outros reinos e impérios, motivo pelo qual era circundada por uma extrema fortificação. Para que fosse protegida dos invasores,
a cidade era cercada por 3 linhas de muralha e um grande fosso. Essas precauções garantiam a segurança dos bizantinos por séculos. Internamente, Constantinopla era bastante organizada. Além dos prédios e das moradias construídos com o planejamento do governo, a cidade oferecia importantes serviços à população, como rede de água e de esgoto, iluminação e banheiros públicos, e até mesmo instituições de educação pública, como a Universidade do Átrio do Palácio de Bagnaura, ou Universidade de Constantinopla. A população e a economia em Constantinopla. A população de Constantinopla era bastante diversificada. Na cidade conviviam armênios, gregos, judeus, egípcios e persas, entre outros. A unidade desses povos se estabelecia pela língua grega e pela religião cristã. Houve intensa produção intelectual e cultural na cidade, marcada pela influência desses povos e da religiosidade. Essa influência pode ser observada, por exemplo, nos aspectos educacionais, como a produção de materiais escritos em grego e nas construções urbanas, como a Basílica de Santa Sofia. No âmbito econômico, além das atividades comerciais, havia a produção agrícola, baseada em latifúndios gerenciadas pelos dinastas, membros da aristocracia, pelo Estado e por igrejas e mosteiros. O trabalho nos latifúndios era realizado por camponeses e escravos. Nos centros urbanos, por outro lado, havia muitos homens livres que viviam do artesanato produzindo vidro, tecido e prata. As muralhas de Constantinopla. Constantinopla era contornada por muralhas de pedra desde a sua fundação. Protegida de ataques tanto por terra quanto por mar, a cidade era cercada por todos os lados, tendo aproximadamente 22 quilômetros de extensão e muros de 3 a 12 metros de altura, com fosso e torres para defesa. Era uma linha de 3 muralhas. A primeira muralha, Bizâncio, tinha um enorme fosso com 18 metros de largura e de 4 a 9 metros de profundidade. Além disso, contava com um enorme terraço. A segunda muralha, Constantino, tinha 9 metros de altura e 2 metros de espessura. Por fim, a muralha Teodósio era mais robusta, com 12 metros de altura e 4,5 metros de espessura, contendo a cada 53 metros uma torre em um total de 96. As muralhas eram bem fortificadas e equipadas, tornando-se quase impenetráveis, caso invasores tentassem conquistar a cidade pela força. Entretanto, nem todos os lados das muralhas tinham a mesma quantidade de soldados e armamentos. A defesa da cidade e do Império Romano do Oriente era essencial, já que, naquele momento, Constantinopla possivelmente era o maior centro comercial, financeiro e cultural do mundo. Essas muralhas constituíram um projeto bastante complexo e sofisticado, sendo consideradas a última grande fortificação da Idade Antiga. Algumas partes das muralhas permanecem até hoje. A dinastia Justiniana. O apogeu do Império Romano do Oriente ocorreu durante a administração do imperador Justiniano, que governou ao lado da imperatriz Teodora entre 527 a 565. Nesse período, o governo procurou restabelecer a grandeza do império do século anterior, antes de a proporção ocidental ser invadida pelos povos bárbaros. Isso exigiu o fortalecimento do exército
e o cuidado intensivo das linhas de fronteira. As tropas de Justiniano reconquistaram o norte da África, grande parte da Península Itálica e a região sul da Península Ibérica. Código de Justiniano. Durante a administração de Justiniano, foram criadas equipes para organizar as leis do Império com base nas leis romanas. O resultado foi o Corpo do Direito Civil. Esse conjunto de leis foi utilizado como base por vários povos nos séculos seguintes. Justiniano designou um grupo de 10 especialistas sob a liderança de Triboniano para compilar e sistematizar as leis romanas mais significativas. Desse modo surgiu o Código de Justiniano. Mais tarde, um grupo de 16 juristas, novamente sob a liderança de Triboniano, elaborou o Digesto, que em latim significa pôr em ordem. O Digesto também é conhecido pelo vocábulo grego, que significa livro que contém tudo. Os elaboradores do Digesto escolheram as opiniões dos jurisconsulatos que fossem mais convenientes ao reinado de Justiniano. São também desse período as institutas e as novelas. As institutas, do latim, significa ensinar. Foram editadas visando ensinar à juventude como instruir-se em direito. As novelas foram as novas leis promulgadas por Justiniano após a elaboração do Código, do Digesto e das Institutas. Somente mais tarde, o conjunto de legislação de Justiniano recebeu o título de Corpus Juris Civilis. Justiniano aproveitou do direito romano apenas aquilo que lhe interessava e criou uma nova obra que influenciou todo o direito ocidental. Revolta de Nica. Justiniano também se destacou na construção de obras grandiosas como fortalezas, arquedutos e palácios. Entretanto, todos esses avanços tinham alto custo, o que causava muitos aumentos nos impostos e grande insatisfação da sociedade. O Império Romano do Oriente adotava a política de pão e circo do Império Romano do Ocidente, mas isso não impedia que ainda assim houvesse revoltas e levantes. A principal rebelião popular ocorrida nele é conhecido como Revolta de Nica. Em 532, no hipódromo de Constantinopla, cerca de 60.000 pessoas acompanhavam uma corrida de carros puxados por cavalos, uma das principais atrações populares dos bizantinos. Além da população, estavam presentes funcionários, o imperador e a imperatriz. Naquela corrida, a vitória do time do imperador foi suspeita, e a parte da população aproveitou para fazer uma série de reclamações, sobretudo em relação ao abuso de autoridade por parte dos funcionários do governo e ao aumento dos impostos. A rebelião se propagou rapidamente e a população tomou quase toda a cidade. Houve muitos incêndios e destruição. Os funcionários reais se refugiaram no palácio e Justiniano estava pronto para fugir. Teodora, sua esposa, porém, aconselhou a desistir da fuga, pois a coroa não resistiria se fosse abandonada naquele momento. A revolta foi brutalmente reprimida pelo general Belisário, que utilizou a força para cercar os revoltosos no hipódromo, e muitas pessoas da oposição foram mortas pelo governo de Justiniano. A revolta de Nica recebeu esse nome porque a população, ao se dirigir ao palácio, gritava Nica, Nica, que significa vitória, vitória.
O recadinho de hoje sobre a organização do Império. Espero que tenham entendido, deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.